Olá, bem-vindo ao programa Família com Deus. Ao se conectar conosco, você receberá muitas orientações da Palavra de Deus para a felicidade da sua família. Através deste programa, queremos que você seja beneficiado e que a vida no seu lar seja feliz e abençoada. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa fazer parte da sua vida e da vida da sua família. Hoje temos a presença do pastor Ronaldo Araújo falando uma mensagem vinda de Deus para você e para a sua família. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você e a sua família nesse estudo. O assunto que vamos abordar hoje é proteção contra a infidelidade. Um tema que tem despertado muito o interesse dos casais é o do casamento blindado, como forma de proteger o casamento contra a infidelidade. Na Palavra de Deus, encontramos várias advertências contra a infidelidade no casamento. Vamos ler a primeira, Malaquias capítulo 2, versículo 14. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher de seu acordo matrimonial. Agora o verso 15. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito, ele lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Nesses dois textos, Deus mostra, através da sua palavra, o seu pensamento com relação à infidelidade. Deus é contra a infidelidade conjugal. Ele odeia, ele abomina. E ninguém deve ser infiel à mulher da sua mocidade. Infelizmente, nós temos visto na nossa sociedade muitas pessoas que já atingem a idade madura e abandonam seu cônjuge em troca de uma outra companheira mais nova, com mais vigor, com mais saúde, com mais beleza. Mas a palavra de Deus reprova essa atitude. Vamos ler em Cantares, capítulo 6, versículos 8 e 9. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas, e um número sem fim de virgens, mas ela é única, a minha pomba, a minha mulher ideal. Ela é a filha favorita da sua mãe, a predileta daquela que deu à luz. Quando outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas, as concubinas a elogiam. Como vemos nesses textos, Deus proíbe que sejamos infiéis ao nosso cônjuge. Mas a verdade é que, apesar do Senhor nos ensinar essas verdades, muitos têm caído e praticado a infidelidade e traído seu cônjuge. Mas quais são as causas disso? Várias as causas e nós queremos mencionar algumas. A primeira, afastamento de Deus. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, segundo nós lemos e compreendemos o que esse texto quer nos dizer, é que quando estamos ligados com Cristo, aí sim nós podemos alcançar muitas alturas, elevado caráter, nós podemos atingir a santificação, nós podemos ser fiéis, nós podemos fazer com que a nossa relação matrimonial seja composta
da fidelidade. Agora, quando nós abandonamos a Jesus, quando nós nos separamos dele, então nós realmente não podemos ser fiéis ao voto que fizemos quando casamos. Nós ainda enfrentamos hoje em dia um pensamento que tem afetado muitas das pessoas, que é o pensamento de relação matrimonial aberta. Muitas pessoas hoje creem que não há nada de errado se alimentar uma atração por outra pessoa e ter um relacionamento extraconjugal. Mas quando nos aproximamos de Deus, ou aceitamos o que Ele estabeleceu para o homem em relação ao matrimônio, passamos a ver as coisas como Deus vê. Ele nos diz o seguinte em Êxodo capítulo 20 e o versículo 14. Não cometerás adultério. Então, o plano de Deus para os casais é que eles vivam uma vida santa e feliz. Quando participamos dessa proposta de Deus, não cedemos à tentação de trair a quem prometemos ser fiéis. Nós entendemos a questão da fidelidade da mesma maneira com que Deus entende. Relação aberta em que nós podemos ser casados e ainda assim flertarmos com uma outra pessoa, então isso está fora do plano de Deus para o casamento. Tanto que ele deixou explícito entre os seus mandamentos, o que acabamos de ler em Êxodo 20. Não devemos cometer adultério. Isso é, todas as vezes em que alguém que é casado flerta com uma pessoa que não é a sua esposa, obviamente, então ele está cometendo adultério. Ainda que os pensadores, ainda que a filosofia moderna levem as pessoas a entender o contrário, Deus estabeleceu um padrão de fidelidade para o casamento e nós devemos ser fiéis a esse compromisso até a morte. O segundo fator que tem levado a algumas pessoas à infidelidade conjugal é a falta de vigilância. Satanás se aproveita do fato de termos tendências para o pecado e lança as suas tentações para nos levar à ruína e à destruição, destruindo assim também o nosso casamento. Por isso a necessidade de vigilância constante às suas insinuações. A palavra de Deus nos exorta a respeito disso. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós devemos entender que todos temos tendência para o mal. Mas isso não nos deve conformar com a tendência de ceder a essas fraquezas, a essas tendências. Mas é exatamente isso que Satanás faz. Ele procura atingir o ser humano nas suas tendências. Então, quando alguém possui fraqueza para o sexo oposto, que sente a liberdade de ter atração por uma pessoa além do seu cônjuge, então Satanás se aproveita e apresenta as suas tentações. É uma amizade muito próxima, nos tenta também no nosso ambiente de trabalho, através da mídia, através daquilo que lemos. Então nós devemos ter muito cuidado e vigiar sobre as nossas fraquezas. A vigilância é de extrema necessidade. Nós percebermos quando o inimigo está proporcionando uma situação, quando ele está criando uma situação para nos levar a sermos infiéis no nosso voto conjugal. Terceira, fraqueza de caráter. O profeta Jeremias, no capítulo 13, verso 23, fala sobre a condição humana nas seguintes palavras. Porventura,
Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo maus como são. É possível que alguém até deseje ser fiel e não trair, porém desenvolveram um caráter que não suporta a tentação. Já existe uma predisposição para o mal. Pessoas são influenciadas negativamente pelo meio em que vivem, recebem desde pequenas informações e exemplos que contribuem para a formação de um mau caráter. São bombardeadas pela mídia, especialmente a televisiva, de que a infidelidade conjugal é normal e até faz bem para o relacionamento. E levam para o casamento a ideia de que o ser humano não pode ser fiel e de que não existe pessoas fiéis ao voto matrimonial. Quando os solteiros têm essa prática e a querem manter na vida de casados, isso é um desastre para a vida familiar. Para sermos fiéis e felizes, é preciso haver uma mudança de mentalidade, de conceitos e de práticas. E isso só é possível quando permitimos que Deus nos transforme, mude o nosso caráter. Com a ajuda do Senhor Jesus, tudo se torna possível. O apóstolo Paulo mesmo nos anima com as palavras de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, para o ser humano ser fiel ao voto matrimonial é impossível, devido ao ser humano ter as suas fraquezas. Nós já nascemos com tendência para o pecado. A infidelidade está no próprio ar que nós respiramos. Mas o apóstolo Paulo nos anima, dizendo que se nós somos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nisso, no fato de que, na nossa fraqueza, nós nos unindo a Deus, recebendo a graça de Cristo, então nós somos fortes e podemos resistir a essa tendência para o mal e também resistir às tentações de Satanás para sermos infiéis ao voto matrimonial. E o outro fator, a distância entre os cônjuges. Aqui reside um dos maiores problemas que se tem percebido na infidelidade do casal. Essa é uma proteção de grande importância contra a infidelidade conjugal. Após algum tempo, os cônjuges começam a se distanciar um do outro, até que o casamento se torna desinteressante, monótono, sem vida, sem intimidade. Tem havido um distanciamento dos casais muito grande. Quando analisamos a história da queda do homem no Jardim do Éden, nós constatamos que o problema se deu porque Eva se distanciou do seu marido Adão. Quando estamos distantes, especialmente emocionalmente, somos presas fáceis do diabo. O que pode provocar esse distanciamento? Vamos citar algumas causas. A primeira, distância de Deus. A segunda, rotina. Terceira, excesso de trabalho. Quarta, falta de comunicação. E a quinta, mídias. Internet, Facebook e WhatsApp. Por isso, os casais devem procurar estar mais próximos um do outro, fisicamente e emocionalmente. Devem dialogar, passear, compartilhar seus planos, seus dilemas, dedicar tempo para estarem juntos e interativos. Como podemos atrair o cônjuge para perto de nós
de um modo natural e espontâneo. O sábio Salomão escreveu no livro de Cantares algo muito impressionante e muito animador. Cantares, capítulo 4, versículo 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra em meu jardim, para que espalhem os meus aromas. Que meu amado venha ao seu jardim e coma de seus frutos, seus melhores frutos. Salomão esboça nesse texto o segredo para os cônjuges se atraírem. Como eles devem agir para que um sinta sempre desejo de estar próximo do outro, para que esse distanciamento emocional e também físico venha desaparecer dos relacionamentos conjugais, evitando assim muitas traições, muitas infidelidades. E isso é resolvido de uma maneira bem natural, segundo o próprio sábio nos explica. Então ele diz que aqui é a amada, a esposa falando a respeito do esposo, que deveria o vento espalhar os seus aromas. Isso quer nos dizer que os atributos do caráter da mulher, bem como do marido também, devem ser sentidos pelo esposo. Os valores, o caráter, as qualidades que a esposa fiel possui, deve encantar, deve atrair o esposo, assim como as flores atraem as abelhas. Segundo o sábio Salomão, não deve existir nenhuma força, não deve ser feito nenhum artifício para que o marido seja atraído para a sua esposa. O que deve haver é um reconhecimento dos seus valores interiores, da grandeza do seu caráter. Isso é que atrai o marido para perto da esposa e a esposa para perto do marido. Quando ambos percebem a fragrância do perfume do caráter que eles têm, então eles são atraídos para o jardim, eles são atraídos para o lar, para estarem próximos uns dos outros. E agora, depois que há essa atração, depois que há esse reconhecimento do caráter de ambos, das qualidades, daquilo que realmente tem valor, daquilo que não se encontraria em nenhuma outra pessoa além do marido e da mulher, então eles devem desfrutar, devem comer os frutos desse relacionamento. Eles devem desfrutar de toda a felicidade, de todas as bênçãos que um relacionamento fiel, de fidelidade, pode trazer para ambos. Queridos casais que nos assistem, nós sabemos que o plano do inimigo é separar os casais, levá-los ao pecado, é derrubar a muralha que os protege desse pensamento secular que a infidelidade é normal e que nós não podemos ser fiéis nem a Deus e nem ao nosso cônjuge. Mas nós, pela graça divina, podemos vencer não só esse pensamento que permeia a sociedade moderna, mas nós também podemos permanecer fiéis ao voto que fizemos a Deus e ao nosso cônjuge no dia do nosso casamento. E Deus deseja nos ajudar para isso. Deus deseja conceder a sua graça aos casais. A graça de Deus está à nossa disposição para alcançarmos a vitória. E isso Deus nos promete nas suas ricas promessas, quando Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Então eu gostaria de convidá-los agora para nós pedirmos a Deus a vitória, pedirmos a Deus a graça necessária para que nós possamos vencer,
para que nós possamos ser fiéis ao voto que fizemos no dia do nosso casamento. E assim vivemos uma vida feliz, uma vida santa, uma vida cheia de paz. Vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, teu amado Filho, mais uma vez, nós nos curvamos ante a tua santa presença. Senhor, nós agradecemos pelos casais que estão assistindo esses estudos da tua santa palavra. Ó Senhor, nós queremos te agradecer porque temos ainda nesse mundo, mesmo em todo esse mal que permeia a nossa sociedade, nós ainda temos pessoas que querem viver uma vida santa, uma vida fiel, fiel ao Senhor e fiel ao seu companheiro. Senhor, abençoe os casais que estão passando por problemas de infidelidade. Queira o Senhor ajudar-lhes a ter o perdão em seus corações, a se amarem mutuamente, a vencerem esse mal. E aqueles que desejam permanecer fiéis ao voto que fizeram, conceda-lhes a tua graça, não deixe que o inimigo venha perturbar-lhes a paz. Que eles possam sair vitoriosos pelo sangue de Cristo. Que nós possamos viver uma vida dedicada um ao outro nessa terra e dedicada a Ti acima de tudo. E quando o Senhor estabelecer o Teu reino de paz e de fidelidade, mais uma vez nesse mundo, todos esses queridos casais venham fazer parte desse reino. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe aos nossos queridos casais e que lhes permitam viver uma vida plena de felicidade, uma vida de fidelidade um ao outro e especialmente a Cristo. Amém.